Hebreus capítulo 12. Vou fazer uma pergunta para a gente começar aqui a pensar em algumas coisas que, se tivesse bastante tempo, eu ia navegar muito na palavra hoje. Mas uma pergunta que parece boba, mas que a gente deve pensar um pouco. Até aonde eu devo obedecer a Deus? Até onde? Qual é o limite de eu não obedecer mais? Existe? Preste bem atenção. Até aonde eu e você devemos obedecer a Deus? Por quê? Porque existe a opção de não obedecer, óbvio, né? Mas a minha pergunta é, para você que é cristão, até onde eu devo obedecer a Deus? Até o momento que o meu pai disse para eu não obedecer mais a Deus e obedecê-lo? Até onde o marido ou a esposa diz que está na hora de parar com esse fanatismo? Até onde eu devo obedecer a Deus? Hebreus capítulo 12, vamos buscar um pouquinho de direção aí. Capítulo 12, a partir do verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esse é um texto para dar norte para nós hoje. Tudo bem? Mais uma vez eu pergunto, até onde você deve obedecer a Deus? Quando Deus dá uma direção e o seu coração dá outra, você está sendo provado aí. Você vai fazer o que você acha, o que você quer, o que você gosta, ou você vai fazer o que Deus diz que é necessário? Está entendendo? Por quê? Tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer tem consequência. Concorda comigo? Tudo. Coisa boa, coisa ruim, tudo tem consequência. Deixar de fazer já tem consequência também, né? Então, tem consequências. E quando eu trago essa pergunta, parece uma coisa muito óbvia, né? Muito óbvia. Mas eu sei e você sabe que existem momentos na nossa vida que a nossa inclinação é para fazer algo que a gente sabe que não é o certo, mas é o que a gente quer fazer. O meu eu quer isso. O meu impulso quer isso. Estão entendendo o que estou falando? Estão entendendo, irmãos? E lógico, quando a gente vai e faz, sempre existe aquela ideia de que a gente vai colher algo bom, né? Sempre tem essa ideia de que vai colher algo bom. A gente se engana, né? Nós nos enganamos. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? Pega aqui, vamos lá. Vamos em Gênesis, capítulo 22. Vamos pegar grandes expressões na Bíblia, né? Grandes personagens
pessoas que marcaram sua geração e que ainda marcam com a sua história gerações. Então, Gênesis, no capítulo 22, no versículo 11, é a história de Abraão. Qual era o nome do filho de Abraão, filho da promessa? Hein? Isaque. Abraão teve Isaque, imagina aquele filhinho que ele imaginou que não ia ter mais. E aí ele tem, super esperado, amado, desejado, e vem Deus e fala assim, quando ele chega numa idade que, detalhe, Deus ainda preparou assim, ele já tinha vínculo com Isaque, né? Porque ele já era um garoto, já tinha desenvolvido um relacionamento com seu filho, e vem Deus e fala assim, ó, agora vai lá e sacrifica o teu filho em meu nome. Hoje eu não quero falar sobre o porquê disso, nada disso. Mas uma parte sim. Vamos pegar aqui o texto, preste bem atenção. Aqui, concorda que Abraão está sendo provado nisso? Obedecer a Deus até que ponto? Até que ponto? Isso faz diferença na vida de um cristão, viu? Qual é o ponto? Vamos ler aqui. Gênesis 22, do 11 ao 18. Vou ler rapidamente aqui para vocês. É que ele já está com o garoto já ali naquele altar preparado para fazer o sacrifício. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse, juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Nós somos o cumprimento dessa palavra. Olha o efeito disso. Obedecer até que ponto? Até o ponto que você entende que passou dos limites? Deus passa dos limites? Deus exagera? Deus ficou ultrapassado? Deus está por fora? Deus não está sacando a nova geração? Será que é isso? Ou será que nós não estamos entendendo o que é andar pela fé? O que será que nós estamos entendendo o que é andar com Deus? Vir à igreja, ter várias Bíblias em casa, ler algumas coisas. O que isso, né? O que será que isso trouxe? Ou melhor, o que será que o ponto que eu tenho determinado, que é o ponto aonde Deus não entra mais, o que isso tem acrescentado de fato na minha vida? O que isso tem acrescentado de fato na sua vida? O que isso tem feito da sua vida uma vida num princípio sobrenatural do reino de Deus? O que isso tem trazido da existência do céu na sua vida?
Porque a existência da terra você já tem. Todas as adversidades dessa terra você conhece. Mas a existência do céu, do reino de Deus na nossa vida, poucos têm. Isso são poucos, muito poucos. Por quê? Outra grande e para mim a maior expressão nessa terra, Jesus Cristo. Você já imaginou se lá no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Pensando melhor, vou largar a mão disso. Eles não merecem isso. Eles são pecadores. Eles não estão nem aí comigo, Pai. Não estão nem aí. Eu vou morrer. Eu sei, porque o Senhor tem me revelado. Eu sei o que eu vou passar, aquela humilhação toda. Olha o estado que eu estou. A aflição. Larguei mão. Arruma outro. Você já imaginou? Se essa versão tivesse acontecido, já era. Você não estaria aqui. Nem eu. Esse prédio não estaria aqui. Hã? Então, irmãos, até onde obedecer? Abraão obedeceu numa condição de tremenda aflição, e a aflição veio pela condição de entrar em fidelidade ao Senhor. Estão entendendo isso? Ele ficou aflito por ter que obedecer a Deus. O anjo não pegou ele no colarinho, o anjo não pegou ele no pescoço, o anjo não falou assim, olha, tem uma espada aqui, que se você não obedecer, ele te corta no meio. Nada disso. Colocou uma condição para Abraão. Irmãos, Deus não brinca com o seu coração. Deus muda o seu coração. Deus não está brincando com as suas emoções. Deus está te fazendo forte. Se você não crer nisso, você vai pôr sempre limites na obra de Deus na sua vida, e a obra vai ser sempre incompleta na sua vida. Vai ficar sempre pelo caminho. Metade, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vai ficar tudo no mais ou menos, quando Deus tem um padrão de excelência na nossa vida. Estão entendendo? Mas não é pela sua força, meu irmão. É pelo poder de Deus. Deus, quando disse para Abraão o que ia acontecer nas gerações, não era porque a obediência a Abraão faria dele um gênio. Não é isso. Deus disse, eu vou abençoar a sua geração. Isso é a graça de Deus, o mover de Deus, o poder de Deus, intervindo sobre a descendência de Abraão. Que isso homem nenhum pode fazer, só Deus, o Criador, pode fazer. A mesma coisa com Jesus. Mas o que aconteceu com Jesus? Além dele ressuscitar, o que aconteceu com ele? Ele recebeu toda a autoridade no céu e na terra. Ele se tornou o Senhor dos senhores. Por quê? Porque ele fez o que fez. Estão entendendo, irmãos? Então, mais uma vez eu volto, até onde obedecer? Nós não podemos, nós estamos num tempo onde eu vejo muitas pessoas colocando condições para Deus. Não existe isso. Isso é irreal. Um relacionamento com Deus onde pessoas põem condições para Deus. Não existe isso. Não se põe condições para aquele que é o Senhor de todas as coisas. Existe uma condição só. Você se submete, né? Porque você entrou como parte de um reino onde existe um Senhor só. E esse é Deus.
E Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele promete cuidar de nós, amém, irmãos? Isso não pode ser esquecido. Então, quando Deus coloca condições que o seu corpo geme por qualquer razão, por talvez você estar numa vida de pecado, e Ele disse, eu vou te arrancar daí, e esse arrancar vai doer, porque você está ligado naquelas coisas, você tem que lembrar que a cruz está vazia por tua causa, e você vai gemer, mas você vai seguir isso. Por quê? Porque é libertador. É libertador. Hoje, as pessoas querem um tratamento médico, por exemplo, que ele não sinta nada, né? Então as pessoas querem emagrecer sem esforço, as pessoas querem engordar também sem esforço, as pessoas, elas não querem enfrentar nada, nenhum desafio. Ei, irmãos, isso não traz crescimento, isso não traz crescimento. Você precisa encarar essas coisas, né? Então veja bem, outro personagem, para eu até terminar, um outro personagem famosíssimo, Adão, e a outra Eva. Olha só, no momento da tentação, o que eles fizeram? Nada, eles cederam. Eles não fizeram absolutamente nada a não ser responder à proposta de Satanás. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que o Senhor descia ali no jardim ao entardecer e tinha um tempo com eles todos os dias. Sabe o que se chama isso? Intimidade. Intimidade. Ei, nós não estamos falando de pessoa que não conhece nada sobre Deus. Estamos falando de duas pessoas, dois personagens que sabiam quem era Deus, tinham prazer de estar com Ele, e estavam com eles todos os dias. Mas quando chegou a tentação, eles não procuraram o lugar de intimidade. Eles não procuraram esse lugar. Eles não clamaram a Deus: Senhor, venha ao meu encontro. Eles não fizeram isso. Não pediram socorro. Satanás estava ali, falando. Eles não pediram socorro. Eles simplesmente deixaram ser dominados pelo pecado. Foi isso. Agora, até onde obedecer? Porque quando a gente sai, quando a gente parte colocar um limite, eu obedeço até aqui, quando você passa essa fronteira, você já está fora na direção de Deus. E isso é pecado. Mas nós vimos aqui, antes de Adão, nós vimos que os dois personagens que passaram por uma situação aparentemente eles estariam perdendo por obedecer. E depois passa-se um tempo e vem a revelação, né? Vem o fruto daquela obediência. Estão entendendo, irmãos? Deus não revela tudo para nós. Por quê? Porque Ele prova o nosso coração, né? Jesus obedeceu até a morte. Nós vamos levar essa obediência a Deus até as últimas consequências, ou você e eu vamos continuar colocando limites para obedecer a Deus? Até qualquer consequência? Estão entendendo isso, irmãos? A pegada é séria, não é? Nós vamos ser igual aquele povo que nós lemos no Velho Testamento. Nós vamos ser igual aqueles discípulos de Jesus que, quando Ele chama para vigiar a noite em oração, ficam lá, cai no sono, dorme, larga. É assim, você vai largar os outros pelo caminho. Você quer ser mostrar para o mundo que, olha, eu sou igualzinho a estes que foram inexpressivos no meio do povo de Deus? Ou você
quer mostrar ao mundo que existe diferença quando uma pessoa reconhece, é grata e vive uma vida de relacionamento com o Criador. É diferente, irmãos. É diferente. Às vezes nós estamos aqui, irmãos, entendendo o seguinte, que você está cheio de obrigações quando se torna um cristão dessa forma. Não, meu irmão. Isso é realmente fazer uma negociata com Deus, achando que a salvação é um negócio. Não, irmão. Você já recebeu o máximo que você possa servir a Deus nessa terra, nunca vai pagar o sacrifício de Cristo na cruz. Nunca. Nunca. Você não vai passar pelas situações de humilhação que ele passou, você não vai passar pelas dores do flagelo, né, que ele passou, você não vai, né, porque ele diz isso, não há mais isso para nós, você não vai passar por isso. E mesmo assim, irmãos, nós estamos numa situação tão confortável que está deformando a nossa visão de qual é o nosso chamado como povo de Deus nessa terra. Irmão, você tem que romper essas barreiras. Está entendendo? Você tem que romper estas barreiras. Não é por você, não, é por Cristo. Você não pode ser egocêntrico. Você tem que ser cristocêntrico. Cristo é o centro da nossa vida. É a razão da nossa vida. Para o cristão, quem se converteu a Cristo Jesus, ele coloca Cristo como centro da sua vida. Se você ainda é o centro, você precisa se converter. Você não entendeu ainda. O seu eu tem que morrer, irmão. O seu eu tem que morrer para você nascer de novo. E isso, não adianta você falar que isso já aconteceu na sua vida, se a tua vida, o seu caminhar sobre a terra, não expressa, não testemunha a este mundo que você tem o Espírito de Deus na sua vida e que conduz a tua vida, transforma a tua vida, te enche de poder e graça para você realizar as obras em nome do Senhor. Não adianta. Isso, a tua vida diz. Então, até onde, irmãos? Faz o seguinte, quebra todo o limite que você tem posto, porque está cheio de limite aí. Está cheio. É marido. Ah, porque o meu marido não sei o quê. Ah, é porque a minha esposa não sei o que lá. Ah, porque o meu filho não sei das quantas. Ah, porque o meu trabalho é isso. Porque, irmão, é limite em cima de limite. E, na verdade, o que está acontecendo é a colheita. Qual é a sua colheita? A sua colheita mediante o que você está vivendo. A colheita mostra o que você semeou, meu irmão. Porque uma colheita abençoada por Deus colhe muitos frutos, é ou não é? Então, não adianta. Então, se você planta em nome do Senhor, ah, meu irmão, você tem grande colheita. E quando eu falo grande colheita, não é a sua conta bancária. Meu irmão, isso vai ficar nessa terra. Não vai levar, então não tem nada espiritual nisso aí. E o que eu estou falando é as vidas que estão sendo transformadas pelo seu testemunho. As pessoas estão se voltando para Deus pela sua posição, pela maneira como você age, pelas palavras que você diz, por você mostrar no seu proceder que existe um Deus vivo sobre a tua vida e que transformou a sua vida. Esta é a obra que o Senhor confiou a nós, irmãos. Esta é a obra que o Senhor confiou a nós, né? Qual é o desejo de Deus? Segundo a palavra diz, o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e que nós nos tornamos testemunhas do Senhor. Tem gente que não fala de Deus no seu trabalho porque acha que vai ser demitido. Você colocou limite. Você representa o reino de Deus. Aonde você está, você tem que falar, irmão. Tem que ser, a tua respiração tem que ser isso. Ah, mas eu não posso falar. Se não pode, Senhor, me tira desse lugar. Porque isso aqui é trevas. Pronto. Porque
porque eu vivo para a glória do Senhor. Como é que você vive para a glória do Senhor e não abre a boca e fala? Não é coerente, não tem sentido. Você está falando uma coisa e está fazendo outra. Você está se enganando, porque a Deus não engana. Você está se enganando. E o que acontece? Nada de fruto. Cadê teu galardão lá na frente? Que Deus disse que dará a boa paga do seu trabalho. Estão entendendo, irmãos? Às vezes eu louvo a Deus pelo privilégio disso. Quando eu falava de Cristo para os meus pacientes, algumas pessoas falavam assim para mim: Maurício, alguém pode te denunciar, e a posição que você tem na sua profissão aqui em Campinas, você pode perder tudo isso se uma pessoa te denunciar. Eu falei assim: se isso acontecer, está sob os cuidados de Deus, e se acontecer, é porque eu não devo continuar, porque o que a palavra de Deus diz é que enquanto eu viver, enquanto eu tiver fôlego de vida, eu devo anunciar os feitos maravilhosos do Senhor. Estão entendendo? Aí com 33 anos de profissão, falando de Jesus para todo mundo, dentro, fora, secretário, para tudo quanto é lado, ninguém me denunciou. Pelo contrário, pacientes estão na igreja, se converteram, pacientes curados, outros não. Estão entendendo? Mas quem coloca limite na minha vida é um só, o Senhor da minha vida. Homem nenhum coloca limite na minha vida. Se tiver que morrer por isso, beleza? Mas se ele falar, chega, chega. Se ele falar, continua, Senhor, vai dar problema. É no problema mesmo que você tem que entrar. Pois então vamos entrar no problema. Porque se eu entrar no problema com Cristo, né? Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, né? O apóstolo Paulo entrou na cadeia, irmão. Ele apanhou por causa de Cristo, porque foi o apóstolo que mais pregou o Cristo ressurreto, né? E ele apanhou por isso, levou pedrada, um tanto de coisa. Mas e aí? Mas se você abre o Novo Testamento, foi quem mais escreveu? Não. Os escritos de Paulo foi os escritos mais reconhecidos como escrituras inspiradas por Deus. Entenda isso, irmão. Naquela época não foram só esses escritos que formaram a Bíblia que existiram. Existem vários outros manuscritos daquela época, mas reconhecidos como escrituras inspiradas por Deus foi do apóstolo, que o único apóstolo que não caminhou com Jesus, mas foi o que mais deu a sua vida para anunciar Cristo ressurreto. Você está vendo o que vem? E tem um texto bíblico que fala assim, que diante do trono de Deus tem quantos anciãos? Apocalipse. 24 anciãos diante do trono de Deus. Você acha que esse lugar são para aqueles que frequentam a igreja? Não, são para os mártires. Estão entendendo? Aqueles que deram a vida por Cristo. Você acha que esse lugar é ruim? 24 lugares diante do trono de Deus para toda eternidade. Privilégio. Por isso que, terminando, tem um texto que fala assim, uma senhora chega para Jesus: ô Jesus, faz o seguinte, que um desses meus filhos assente à sua direita. Conhece esse texto, não? O que ele disse? O que ele está querendo dizer com isso? A mulher queria, lógico, um lugar de honra para o seu filho, e isso é muito bom, desejar isso. Mas Jesus falou assim: ei, você não sabe o que você está pedindo. Né? Entendendo, irmãos? E eu não estou essa noite pregando para você ser um mártir, não, irmão. Mas se Deus
te colocar nessa posição, eu quero saber se você coloca limite e vai dizer não. Aí eu não entro. Aí eu não vou. Por Cristo você não vai. Se Deus falar para você abrir mais do seu tempo a favor das pessoas, você deixar aquela tardezinha de soninho gostoso de domingo, oh meu Deus, que tarde gostosa, né? Aquela coisinha assim, né? Acaba aquele almocinho bom, aí você vai tirar um cochilo e você sabe que tem uma par de pessoas que podem ser evangelizadas no domingo à tarde, que precisam ouvir até uma palavra, que estão em aflição, e você, mas puxa vida, eu trabalho tanto, né? Só você, ninguém mais. Eu trabalho tanto e Deus entende. Deus entende o que está acontecendo. Se Deus, irmãos, Deus, Ele fala conosco, amém, irmãos? Deus, Ele fala. E agora não tenha medo de se aproximar dEle para Ele falar, porque Ele não vai pegar você para judiar de você, né? Mas Ele quer te levar a viver coisas que você jamais viveu, que essa terra nunca pôde te oferecer. Mas se você não confiar, você só vai até um certo ponto. Mas o ponto de virada é que é especial. O ponto de virada é que é especial. Pois é, eu vou parar por aqui. Amém? Eu vejo assim, que nós estamos num tempo realmente bem trabalhoso, quando a gente fala de oração, quando a gente fala de leitura da palavra, quando a gente fala de videogame, quando a gente fala de Xbox, PlayStation, quando a gente fala de Nintendo Switch, quando a gente fala de smartphone, WhatsApp, quando a gente fala de Fortnite, né? Fortnite, qual é o nome lá, o outro? Free Fire. Como é aquele de carro lá? Forza 7. Quando você fala de FIFA, e qual é o outro lá? PES, né? Eu prefiro FIFA. Quando você fala dessas coisas, irmãos, olha só que coisa doida. Eu conheço apenas um exemplo, apenas um. 72 horas sentado numa cadeira, jogando um jogo online com um monte de gente pela face da terra. 72 horas o rapaz urinou na poltrona, porque ele estava para ganhar o jogo, e ele não comia, não bebia, não tomou banho, fez as coisas tudo na roupa, 72 horas no ar. Se ele ganhou ou não sei, mas vamos dizer o que ele ganhou com isso. A possibilidade de uma internação. Tá? Agora eu vou te falar uma coisa para você. Eu e outras pessoas, uma época, eu e a pastora Cris, nós tínhamos um desejo de profundidade com Deus. Até onde o homem pode conhecer a Deus. Um dia de jejum e oração era assim, arroz com feijão, isso era toda semana. Um dia de jejum e oração não é passar fome, é jejum. Mas jejum não é passar fome? Não. Jejum é você se abster disso para ficar na presença de Deus em oração e leitura da palavra. Irmãos, pergunta hoje quem faz isso. Agora, um joguinho desse, um dia inteiro jogando, é o mais mole que tem. Estão entendendo? Agora, irmãos, obedecer até onde? Entendeu, irmão? Lembre-se que o Senhor é o oleiro e você é o barro. Se você não deixar Ele pôr a mão na sua vida e fazer a obra completa, vai ficar todo deformado. Né? Entendi isso, irmãos? Fica a vida pelo caminho. Para com isso. Hoje, você ouve falar de cristão. Está aí, já falei isso várias vezes.
o comércio fala do cristão, fala mal do cristão. O comércio fala mal de vocês e de mim. Por quê? Porque é um bando de caloteiro, sem vergonha, que rouba o próprio irmão da igreja, que não paga o irmão da igreja, que é tudo pela irmandade, né? Não, o irmão entende, ele é misericordioso. Quando as pessoas entendiam isso, porque liam, tinham vida de oração, o que acontecia? Todo mundo queria empregar um crente. Sabe por quê? Porque esse cara pode deixar a loja na mão dele, vira as costas, vai fazer outra coisa. Porque o cara se mata de trabalhar. O cara vai tratar aquela loja como o negócio dele. É assim. Era assim. E isso é bíblico. Sirva ao seu patrão como quem serve ao Senhor. Isso está escrito. Entenderam? Está fazendo sentido o que estou falando, irmão? Eu gostaria de orar com você. A palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo cega o entendimento dos homens. E em nome de Jesus, a palavra de Deus também diz em Gálatas capítulo 5 que Cristo nos libertou e verdadeiramente somos livres. Vai cair no poder de Deus em nome de Jesus. Né? Estão entendendo? Cristo nos libertou, verdadeiramente somos livres. Livres, irmãos, livres. Então não volte ao que você vivia antes. Você foi livre. Você foi livre. O Senhor te libertou. É nova vida, é mudança de vida, é princípio do céu. Não é o seu. Em nome de Jesus, não ponha limites para a obra de Deus na sua vida. Porque Deus quer te fazer pleno nele. Pleno nele. É pleno, irmão. Aleluia. É pleno. Porque Ele sabe que você quer. Ele sabe que você espera. Ele sabe que você quer encontrar com Ele. Você quer ouvir Ele. Você quer entender os planos dEle. Mas você tem que tirar esses limites. Feche um pouco seus olhos. Em nome de Jesus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, quando o Senhor deixa as Escrituras para nós entendemos que o Senhor traz a revelação daquilo que é espiritual ao homem, para que ele possa entender os teus planos e propósitos para a nossa vida. O Senhor fala de uma nova vida para aqueles que compreendem e aceitam o teu plano de salvação. O Senhor fala de uma nova vida. Nós sabemos dela, mas muitas vezes, Deus, pessoas que estão aqui e fora daqui, as pessoas elas não falam, mas elas questionam, mas aonde que está essa nova vida que eu não vejo? Aonde que está a manifestação do sobrenatural que eu não vejo? Pai, nós estamos andando, Senhor, muitas vezes na superficialidade das coisas, e quando na verdade o Senhor nos chama para ir para águas mais profundas. Que nas águas mais profundas tem, Senhor, o encontro com coisas que vão impactar a nossa vida. Em nome de Jesus. Senhor, nós não queremos mais, no momento das tentações, nós não queremos nos afastar do Senhor. Nos momentos das tentações, nós queremos recorrer ao Senhor. Recorrer ao Senhor. Buscar ao Senhor, nos fortalecer no Senhor, para que neste momento de tentação nós não estejamos colocando o limite. Não, só vai até aqui. Eu vou viver essa situação. Em nome de Jesus, Pai. Muda isso, Senhor. Muda isso porque nós estamos numa geração, Senhor, que não está mais dando ouvidos ao Senhor. E isso tem trazido consequências na nossa vida e na nossa casa. Nós precisamos dar um basta nisso. O Senhor provou o coração de Abraão. O Senhor colocou a situação ali para Jesus. E tantos outros personagens bíblicos, Senhor, que passaram por coisas parecidas. Em nome de Jesus, meu irmão, eu quero convidar você a falar para o Senhor: Senhor, não tem mais limite. O que o Senhor diz na tua palavra eu vou viver.
o que o Senhor colocar como direção para a minha vida, mesmo que naquele momento eu sinta receio, dificuldade, eu vou dizer sim e vou me ajustar à tua palavra. Amém, irmãos? Vamos dar uma salva de palmas para o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia! Aleluia!